Oi, irmãos, graça e paz. Amém? Eu gostaria de pedir os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30, irmãos. Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30. Se você encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Eu posso pedir um favor, podeis assentar? Eu posso pedir um favor para os irmãos? Eu sinto uma dificuldade muito grande de ministrar quando eu estou muito distante de vocês. E eu percebo que aqui tem uns bancos aqui na frente vazios. E eu gostaria, por gentileza, que se os irmãos pudessem se aproximar, eu vou agradecer muito, porque me dá uma sensação de mais proximidade com os irmãos. Deixa aí, como a gente diz, né? Deixa aí os bancos do fundo para os irmãos que ainda vão chegar. Eu sei que geralmente a gente tem essa tendência de sentar nos bancos mais próximos da onde a gente está localizando, ou seja, os bancos do fundo, mas eu gostaria de pedir esse favor para os irmãos. Bom, irmãos, como o pastor Erisvaldo já anunciou, já introduziu, está acontecendo aqui na igreja uma série de mensagens sobre vitalidade da alma, sobre renovação da alma, das emoções, dos sentimentos. O tema geral é: desista de sobrecarregar-se. Esse é o tema. E o tema de hoje, utilizando o texto de Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30, é aliviando a bagagem. Aliviando a bagagem. Mas antes de iniciarmos essa ministração assim textual, utilizando o texto como princípio de ministração, nós precisamos entender algumas expressões. Entendemos algumas expressões utilizadas no texto. A primeira é jugo,
quando vem na nossa memória a palavra jugo, a gente está pensando em coisa difícil de carregar, difícil de conduzir, algo que produz em nós muita dificuldade, algo que produz em nós muita resistência, que exige de nós demais, exige muito das nossas emoções, do nosso físico, dos nossos sentimentos. Vem na nossa cabeça, assim, numa visão mais agrária, né? Numa visão mais de sítio, mais de roça, mais de fazenda. Vem também na nossa cabeça a palavra jugo como aquela canga, a canga que se coloca entre o boi velho, o boi maduro, o boi experiente e o boi mais novo. E eles vão andando juntamente, o par conduzindo as carroças. Mas quando nós olhamos aqui para as Escrituras, e principalmente para o texto, nós precisamos entender o que a palavra jugo significa. E a palavra jugo significa ensino. Significa orientação. Significa mandamento dado por um rabino, por um instrutor da lei. É o jugo do rabino, ou seja, a instrução, a palavra, a orientação, a educação de um rabino dado ao seu discípulo, chamado Talmidim, ou Talmidim, discípulos. Então a palavra jugo aqui utilizada por Jesus tem essa característica de ensinamento. E quando ele está dizendo o meu jugo é diferente, ele está querendo dizer que o ensinamento dele é diferente dos outros rabinos. Quais rabinos? Na época de Jesus, existia duas escolas rabínicas, duas escolas de instruções sobre a Torá e sobre os livros da Bíblia. A primeira é de um rabino chamado Hillel. Hillel era um rabino liberal, onde a interpretação das Escrituras e dos mandamentos, pela ótica de Hillel, eram interpretações mais leves para se seguir. Então Hillel, ele era um liberal, mas porém ele era de uma escola helenista, ou seja, ele adquiria ensinamentos filosóficos, né, para poder interpretar os mandamentos para os seus talmidins, ou seja, para os seus discípulos. Existia uma outra escola de um rabino chamado Shammai, que era mais conservador, não utilizava de textos filosóficos da Grécia, da Babilônia, mas utilizava somente as escrituras, né, as escrituras sagradas, para poderem fazer ou trazer os ensinamentos para os seus talmidins, os seus discípulos. Quando a criança judaica, quando a criança de Israel atingia a idade de 6 anos, eles começavam a participar dessas escolas rabínicas. Dos 6 anos aos 10 anos, as crianças, elas eram selecionadas pelos rabinos, e esses rabinos ensinavam a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. E essas crianças de 6 aos 10 anos deveriam, durante esse período, dominar a Torá. Era a educação da época. As crianças que conseguiam dominar a Torá durante dos 6 aos 10 anos, eles passavam para uma nova etapa de educação dos rabinos, que ia dos 10 aos 14 ou dos 10 aos 15 anos, chamado Be'et Talmud. De 6 aos 10 anos tinha Be'et Sefé, que era o domínio da Torá. E dos 10 aos 14 anos tinha o Be'et Talmud, onde as crianças aprendiam os livros poéticos, os livros históricos, os livros proféticos e parte
da tradição oral de Israel. As crianças que passavam nesse ensino regulamentar, que ultrapassavam, que eram reprovados, eram selecionados para o rabino para serem discípulos, ou os talmidins dos rabinos. E isso é interessante porque, segundo a tradição e segundo a história, Jesus, ele não passou, sabe-se lá por quê, ele não passou para a próxima etapa, porque aqueles que eram reprovados ou eram desconsiderados pelos rabinos, deveriam voltar para suas casas e aprender a profissão dos pais. E nós, pelos evangelhos, conhecemos que Jesus Cristo era o filho do carpinteiro e que tinha adquirido a profissão de carpinteiro do pai. Então ele não avançou na educação dos rabinos. Na educação dos rabinos, não sabemos o porquê. Mas aí então os rabinos escolhiam seus discípulos e começavam a treinar os seus discípulos para que esses discípulos tornassem também futuramente rabinos. E cada discípulo que tinha uma interpretação nova da lei, uma interpretação nova dos mandamentos, era avaliado por pelo menos 3 rabinos, e que se os rabinos considerassem essa nova interpretação uma interpretação justa e correta, então os rabinos o consagrava a uma nova interação da educação. Então esse discípulo se tornava também um rabino. E esse discípulo que foi avaliado por estes 3 rabinos, ele podia ser agora chamado de rabino e agora também ele poderia ter o seu próprio jugo. Ele poderia ter o seu próprio ensinamento, ele poderia ter a sua própria escola de discípulos. Amém, irmãos? E esse novo rabino, que era considerado um novo rabino, ele então era considerado como um rabino que poderia então receberia, na verdade, as chaves do reino. E esse rabino novo, que foi avaliado por um concílio de rabinos, ele tinha agora as chaves do reino, e ele poderia ligar ou desligar segundo a tradição dos rabinos. Segundo a tradição dos rabinos. Então, esse novo rabino poderia ter os seus próprios discípulos ou os seus próprios talmidins, e ele poderia, então, declarar sobre esses discípulos o seu próprio jugo, o seu próprio ensinamento. Então, havia o seu próprio jugo, o seu próprio ensinamento. Daí, então, vem a expressão jugo utilizada por Jesus. Porque ele estava dizendo que o seu jugo, o seu ensinamento, o seu mandamento, a sua orientação e a sua interpretação da lei era diferente das escolas rabínicas. Sendo ele, Jesus, profissionalmente não considerado rabino, mas considerado pela população, considerado pelas pessoas como um rabino, como considerado lá em João capítulo 3 pelo próprio Nicodemos, rabi ou rabino. Jesus ganhou o ar de rabino porque ele tinha uma nova interpretação das Escrituras, porque sempre ele dizia, como dizem os outros, porém eu vos digo, ou seja, uma nova interpretação e um novo jugo sobre os discípulos. E então a gente precisa entender no que se dá esse texto de Mateus capítulo 25, do capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30. Nós não podemos entrar nesse texto sem considerar a estrutura pelo qual o texto vai ser culminado em Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30. Primeiro, no capítulo 10, Jesus está chamando os seus discípulos.
Ele está chamando os seus discípulos, ele está orientando os seus discípulos, ele está escolhendo os seus discípulos. Ele vai falar no capítulo 10 sobre o caráter do seu ensinamento, o caráter do chamado, o caráter da missão dos discípulos, onde que eles seriam desconsiderados, onde eles seriam desacreditados pela população e pelas pessoas mediante o jugo que estaria sobre eles. Ele estava dizendo para os seus discípulos no capítulo 10 que onde quer que eles entrassem, eles seriam ridicularizados, eles seriam censurados, eles seriam desprezados, eles seriam criticados, mas se eles permanecessem até o fim, eles receberiam a coroa da vida. Esse é o caráter do jugo de Jesus, onde Jesus diz lá no capítulo 10 que eles deveriam tomar a sua própria cruz e o segui-lo. Jesus está falando sobre o caráter do seu jugo. Jesus está falando que na cidade deles, lá no capítulo 11, iniciando o capítulo 11, no versículo 1, Jesus está falando que na cidade deles, na cidade dos discípulos, lá na Galileia, nas cidades de Cafarnaum, de Betsaida, nessas cidades eles seriam desacreditados. Ninguém acreditaria neles, ninguém acreditaria na missão, ninguém acreditaria no teor da missão, no conteúdo da missão. Então Jesus está explicando como seria o jugo. Ele começa a dizer também sobre que eles seriam rejeitados nas suas próprias cidades. Através do aprendizado, através do conhecimento dado por Jesus, eles seriam rejeitados de todo. Jesus também ele vai estar testemunhando a respeito de João Batista. Nesse mesmo texto, os discípulos de João procuram a Jesus com aquela pergunta se eles deveriam esperar uma outra pessoa. João estava preso, João Batista estava preso, manda os seus discípulos perguntar a Jesus se ele realmente era o Cristo. E ele começa a dizer aos discípulos de João: olha, todos os sinais messiânicos que atestam sobre o Messias de Deus enviado estão sobre mim. Os cegos estão enxergando, os mortos estão ressuscitados, aos pobres estão sendo dado o reino de Deus, o Espírito de Deus está sobre mim, tudo está se confirmando. Diga isso para João. Ele começa a testemunhar a respeito de João Batista. Ele começa a dizer que não há nenhum homem como João Batista, não há nenhum outro profeta, acaba-se o ministério profético no próprio João. Mas ele diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. São fatos e acontecimentos que antecedem a Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30, para a gente poder entender o que Jesus está dizendo. Ele vai falar sobre o lar das decepções. Ele vai dizer que nem sempre a manifestação maciça de prodígios e de milagres sobre uma cidade podem ser considerados como uma cidade que está entendendo a vontade de Deus. Aí ele vai falar sobre Betsaida, ele vai falar sobre Corazim, ele vai falar sobre Cafarnaum. Ele vai dizer que se em outras cidades como Tiro e Sidom, como também na própria Sodoma, tivessem experimentado os milagres que essa cidade estavam experimentando, eles creriam com muito mais facilidade. Jesus está dizendo para os discípulos que haveria um juízo sobre a própria cidade deles, porque a cidade deles não estavam acreditando nos sinais, mesmo recebendo em grande profusão.
E aí então começa Jesus a dizer, a partir do versículo 25, sobre o seu jugo. O jugo do descanso. Jesus está dizendo que o jugo dele é um jugo que traz descanso. É um aprendizado que traz paz, que traz harmonia interior. Mas ele começa a dizer que esse descanso, que essa paz, que essa harmonia interior, independente das circunstâncias, que esse descanso é inacessível. Que esse descanso é inacessível à intuição. Não se adquire o descanso de Jesus pela capacidade intuitiva dos sentimentos, das emoções. É inacessível à razão, mesmo que você se forme, mesmo que você tenha todo o conhecimento secular sobre paz, sobre descanso da alma, não é suficiente e é improdutivo e é inútil diante do descanso oferecido por Jesus. Porque ele vai dizer que todo esse descanso e todo esse jugo foi oculto aos homens. Esse descanso é inacessível ao empirismo, à experiência. Não se ganha o descanso de Jesus pela experiência, pela série de ações. Ele começa a dizer que o descanso, que o jugo dele não está nas esquinas, nas escolas, nas instituições. Que o descanso dele não está nas ONGs. Que o descanso dele não se encontra em qualquer lugar. Mas que esse descanso está guardado. Está inacessível à mente, ao conhecimento, à capacidade, à habilidade, às potencialidades humanas. Ele diz que esse descanso, que esse jugo é de domínio. Que esse jugo é de domínio da comunidade santa. Ele vai dizer, o Pai revelou para ele. Ele vai dizer que somente ele conhece o Pai. Somente o Pai pode conhecê-lo. E somente a quem ele quiser revelar o descanso, revelar o jugo, a esses os receberão. Então esse discurso, esse ensinamento que traz paz, é um segredo divino. É um mistério, é uma revelação divina, que não se adquire por nenhum tipo de condição ou nenhum tipo de insight humano. Esse descanso pertence a Jesus, porque Ele e o Pai eles são um. Somente Ele conhece, somente o Pai conhece, somente quem Ele quiser dar o descanso. É de domínio da comunidade santa. O descanso é ortogado, é dado e mantido. Ele é dado e mantido pela revelação de Deus. Jesus está dizendo que o seu jugo que traz descanso para a alma é ortogado e é mantido por revelação a quem ele quiser revelar.
a gente vê aqui um traço sobre a soberania de Deus, de que se Deus não quiser, se Jesus Cristo não quiser dar o seu descanso, ninguém pode receber, ninguém pode acessar, ninguém pode buscar. Não é buscado pelo mantra, não é buscado por uma meditação transcendental, não é buscado em qualquer tipo de realidade humana. E aí, então, a gente vai para uma outra parte, irmãos, como receber o descanso. Olha que coisa interessante, Jesus está dizendo assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus Cristo está dizendo que existe uma geografia de saúde mental, de saúde interior. Quando ele utiliza a expressão vinde a mim, ele está dizendo aonde que ele está, e ele está dizendo aonde nós estamos, e ele está dizendo que existe um percurso entre ele e nós, ou entre nós e ele. Jesus está dizendo que entre nós e ele há uma distância, no que diz respeito à paz, no que diz respeito a descanso, no que diz respeito à tranquilidade diante de qualquer tipo de ambiente. Quando ele usa a palavra vinde a mim, ele está dizendo que nós não estamos no mesmo lugar. Nós não estamos no mesmo lugar onde a paz se encontra. Quando ele utiliza a palavra vinde a mim, ou a expressão vinde a mim, ele está utilizando de uma geografia da saúde mental. Primeiro, ele está dizendo que nós devemos reconhecer onde nós estamos, ou reconhecer a nossa miserabilidade diante das circunstâncias da vida e de como enfrentar as circunstâncias da vida. Quando ele diz vinde a mim, ele está dizendo que nós não estamos no mesmo lugar. E quando ele utiliza a expressão vinde a mim, ele está dizendo que nós precisamos reconhecer a nossa condição e a nossa posição e a nossa fragilidade diante daquilo que se chama paz. Reconhecer a minha miserabilidade, ele está também dizendo para que eu possa desconstruir-me pelo arrependimento. Aquilo que traz carga, aquilo que traz sobrecarga, aquilo que traz peso, aquilo que traz doença, aquilo que traz culpa, aquilo que traz ressentimento, foi por nós adquirido através de aprendizado, irmãos. Nós aprendemos um estilo de vida que nos trouxe peso e destruição. Porque é isso que Jesus está dizendo, o meu jugo é diferente, porque o meu jugo alivia. O meu jugo traz paz, e o que vocês têm é um jugo que provocou em vocês carga, peso e destruição. Jesus está dizendo que nós aprendemos a ser, ou a termos paz. Então, quando ele diz, vinde a mim, ele está dizendo que nós precisamos, melhor dizendo, desconstruir-nos. Através do arrependimento, a palavra é metanoia, mudança de mente. E submeter-nos à soberania de Deus. É Ele que nos chama.
É Ele que nos diz: vinde a mim. É Ele que dá-nos a condição de entendê-lo, porque Ele quis se revelar a cada um de nós. A cada um de nós. Santo Agostinho tinha uma frase sobre arrependimento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Ele diz: todas as vezes que nós estamos diante de Deus, diante da soberania de Deus, diante dessa distância geográfica da espiritualidade, da saúde mental, da saúde emocional, sentimental, nós precisamos considerar 3 coisas. Primeiro, conhecer-nos. E quando ele diz conhecer-nos, ele está dizendo que nós precisamos entender que a paz não está em nós, não é produzida pela nossa própria vontade. Conhecer-nos. E aí, quando nós nos conhecermos, nós vamos perceber que não há em nós nenhuma possibilidade de felicidade. Aí ele vai dizer: conheça-te, aceita-te e supera-te. Reconhecer ou conhecer, aceitar a nossa condição, devemos aceitar. Devemos aceitar que aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nós decidimos ser o embasamento da nossa vida, do nosso estilo de vida, não produziu em nós nenhuma possibilidade de transformação. Conhecer e aceitar. E aí depois ele vai falar sobre superar. Conheça-te, aceita-te e supera-te. Se o jugo de Jesus implica em confronto, se o jugo de Jesus implica em perseguição, como ele pode ser leve? Como ele pode ser leve, irmãos? Se nós decidimos viver uma vida para glorificar e para exaltar o nome do Senhor, e isso vai responder de forma complicada, em nível de perseguição, em nível de confronto, em nível de inquietação, como esse jugo pode ser leve? Como esse fardo pode ser leve? Quando nós lemos esse texto, simplesmente por lê-lo, e principalmente utilizando dos versículos 28 aos versículos 20, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando nós lemos esse texto, parece que Jesus está nos oferecendo paliativos. Quando nós lemos esse texto, parece que Jesus está oferecendo livramento de circunstâncias que estão trazendo peso emocional sobre nós, alívios, momentos, episódios. Entregue a sua vida para Jesus e aí os episódios da sua vida, as circunstâncias da sua vida vão ser suavizadas. Parece que quando nós lemos esse texto, somente por ele mesmo, parece que Jesus está oferecendo um antidepressivo da graça. Parece que Jesus está nos oferecendo uma sertralina de amor. Parece que Jesus está nos oferecendo um diazepam de bondade. Parece que Jesus está nos oferecendo um ocadil de misericórdia, pequenas dosagens. Parece que Jesus está nos oferecendo algo que vai aliviar as bagagens e as malas adquiridas por alguma decisão
que nós tomamos que trouxe sobre nós grande dificuldade. Mas não é isso que Jesus está querendo nos proporcionar, irmãos. Jesus está dizendo que o seu ensinamento tem a capacidade de trazer verdades reveladas de Deus para nós e nos manter em uma lucidez eternal. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus está dizendo que se você aprender dele, se você tiver a capacidade de reconhecer a desconstrução necessária para a sua vida, se você aprender dele, abrir mão, abdicar de tudo aquilo que foi ensinado para você, aceitar o confronto daquilo que é o jugo dele, daquilo que é o ensinamento dele, diante das afirmações e diante dos ensinamentos que até então trouxeram você na situação que você está. E se você não tiver capacidade pelo Espírito Santo de Deus de abdicar, de abrir mão, de renunciar de todo esse jugo, não haverá possibilidade de transformação alguma. É o jugo da verdade contra o jugo da mentira humana. Ô Cristiano, mas é pesado, é pesado. Por que Jesus está dizendo que é leve? Que quando nós estamos firmados sobre verdades, irmãos, as circunstâncias, as dificuldades da vida se tornam administráveis e sustentáveis. Mas quando nós estamos embasados em mentiras, em alucinações humanas, nós não conseguimos, diante das limitações, diante das dificuldades, diante dos problemas da vida, superá-los com dignidade. Certa vez foi perguntado a um homem chamado C.S. Lewis, um grande pregador americano, sobre uma sugestão de um evangelho que pudesse trazer alívio diante das circunstâncias, um evangelho de entretenimento, de massageamento do ego e das vontades humanas. Se existia a possibilidade de existir um evangelho, se existia a possibilidade de ter um evangelho desse nível, um evangelho que pudesse produzir nas pessoas maquiagens sentimentais e emocionais. Se o evangelho poderia ser vivido desse jeito, ele disse que não. Se nós queremos um evangelho que só produza alegria para nós, é melhor que nós abramos uma garrafa de um bom vinho do Porto. Você quer um evangelho que te traz alegria diante das dificuldades da vida? Vai lá, abre uma garrafa de vinho e toma. Porque esse evangelho não consegue produzir em nós essas condições, porque o evangelho nos confronta diante das realidades da vida. O que nós estamos aprendendo? Existe um psicólogo, psiquiatra britânico, eu não recordo o nome dele agora, mas ele diz que todos os sofrimentos que os homens carregam, ressentimentos, culpas diante das circunstâncias, diante das decisões tomadas diante das dificuldades e diante das circunstâncias, baseados em uma orientação, seja ela na infância, seja ela na adolescência, seja ela na fase adulta. Ele dizia que tudo aquilo que nós vemos, ele chama de imagens e de crenças. Todas as imagens que nós tivemos diante da nossa infância, diante da nossa adolescência, vão produzir em nós crenças a respeito daquilo que nós vimos. Imagens
e crenças. E então essas crenças adquiridas para evitar as imagens ou para reforçar as imagens vão começar a conduzir a nossa vida diante das realidades. E ele diz que diante dessas crenças que não conseguem ultrapassar as realidades da vida, nós começamos a ser invadidos por ressentimentos, por culpa, e começamos a ser invadidos por um sentimento de rejeição, e isso começa a produzir as depressões, as neuroses da vida. E ele então começa a dizer que todas as vezes que ele recebe um paciente, ele considera essas duas linhas de observação. A primeira é qual é a crença adquirida diante dos sentimentos. Ou seja, qual é a orientação, qual é a verdade pessoal daquele indivíduo que o está carregando até agora. E então ele começa a fazer a relação entre a associação e a relação entre aquilo que se crê e aquilo que se viu, as imagens. E aí foi perguntado para ele como é que faz o tratamento, como é que faz a cura emocional. É simples. A pessoa precisa entender que a crença adquirida, o ensinamento, ou aquilo que nós estamos aqui chamando de jugo, esse ensinamento, essa crença e esse jugo, levar essa pessoa a entender que essa crença, esse ensinamento e esse jugo não condiz com a verdade da existência. E que a decisão diante das imagens, por exemplo, menino viu o seu pai violentando, usando de violência contra a sua mãe desde a sua tenra infância. Essas são as imagens. O pai trata a mãe com violência, o pai trata a mãe com violência. Então ele viu isso a vida dele toda. Então ele precisa decidir. Ele precisa decidir que quando ele crescer, ele vai tratar a mulher dessa mesma forma que o seu pai tratou, ou ele vai tratar de forma diferente, tratá-la com amor, ou ele vai então deixar, digamos assim, sem nenhum tipo de orientação aquele relacionamento. Tipo assim, não, ela é mulher, eu não vou mexer com ela, ela sofreu demais, então ela pode fazer o que ela bem quiser. Tolerância ao extremo. Então a crença que ele vai definir diante das imagens. E então esse psicólogo e psiquiatra britânico, ele vai dizer justamente sobre isso, identificar as crenças. Quando ele consegue identificar as crenças, ele vai então identificar as imagens. E aí então ele vai dizer, olha camarada, é o seguinte, a Bíblia diz assim, o jugo de Deus é assim. Diante das imagens, você precisa tratar com esse jugo, ou com esse ensinamento. Aí a pessoa então precisa considerar o seu jugo, perceber os desastres que o seu jugo o trouxe, avaliar o jugo de Jesus, acreditar que o jugo de Jesus vai poder trazer transformação e orientação saudável para a vida dele, abrir mão das suas crenças, dos seus ensinamentos, do seu jugo, renunciá-los, pedir perdão porque não decidiu ser orientado pelo jugo de Jesus, adotar o jugo de Jesus e acreditar que esse jugo pode transformar a sua vida. Vinde a mim. Então essa é a palavra de Jesus aqui nesse texto. Não é um momento, não é um paliativo, irmãos. Igreja não é um paliativo. Jesus não está oferecendo para você cura ou
soluções para determinados episódios da sua vida. Esse não é o viés, esse não é a linha, esse não é o caminho. Mas está lá, a Bíblia está dizendo que ele traz alívio. Não, ele não traz alívio para episódios. Ele traz alívio e restauração para a existência, a minha existência. Mas eu preciso aprender dele, não é um sentimento. Jesus não está oferecendo troca de emoções. Jesus não está oferecendo substituição de sentimentos. Jesus está oferecendo um ensinamento que proporciona na vida inteira uma capacidade de lidar com as circunstâncias da vida de forma saudável. De forma saudável. E é isso que ele está dizendo, é o jugo dele. Qual é o jugo que você está utilizando até hoje? Sobre qual ensinamento você está firmado? Sobre qual estrutura de conhecimento você está firmado? Jesus está oferecendo substituição de estilo de vida e de ensinamento. Ele não está oferecendo um paliativo diante, meu casamento está ruim, vou para a igreja. Eu estou desempregado, eu vou para a igreja. Eu estou passando uma dificuldade com os meus filhos, aí eu vou buscar lá o Ocadil de Jesus, o Promazepam de Jesus. Ele está oferecendo uma nova cultura, irmãos. É uma cultura. Aprendei de mim. Entrar no jugo de Jesus. Entrar no jugo de Jesus significa aceitar os seus ensinamentos a partir de agora. E acreditar que eles são dados pelo próprio Deus a você. Você pode fechar seus olhos? Ao fechar os olhos, eu estou querendo dizer para você nessa noite que eu e você precisamos ser confrontados que nós precisamos encontrar na igreja um ambiente onde nós possamos avaliar os ensinamentos que nós estamos utilizando diante das limitações e das dificuldades da vida. Avaliar se eles estão nessa comunidade, avaliar se eles estão realmente proporcionando qualidade de vida. Avaliar se esse jugo, se esse ensinamento está conseguindo proporcionar em nós a maturidade necessária diante das implicações, diante dos contingentes da vida. Precisamos, e eu sei que é muito difícil, porque a igreja precisa gerar ou criar em nós esse ambiente de segurança, onde que nós possamos soltar, as emoções, os sentimentos, as aflições, e um ambiente seguro onde nós possamos dizer o que nós pensamos
Ou quais são as soluções que nós estamos utilizando para enfrentar as dificuldades da vida? E podermos, diante dessas afirmações, entender se esse jugo, se esse ensinamento está realmente produzindo os resultados esperados. E nos darmos a chance uns aos outros de sermos confrontados caso haja necessidade. E dizemos uns aos outros que nós podemos servir, animar. Podemos também, entendemos, irmãos, que se aquele jugo que nós estamos utilizando é o jugo de Jesus. Porque Jesus, ele não prometeu no seu jugo resolver todos os problemas da minha vida e da sua vida. Porque seria uma incógnita, seria uma incoerência ele dizer isso e dizer uns versículos anteriores para os seus discípulos que eles seriam perseguidos por causa do seu nome e por causa dos seus ensinamentos. O jugo de Jesus é um jugo de superação. Não é um jugo para evitar os problemas, mas diante deles, conseguirmos de forma digna, sem maltratar a nós mesmos, sem maltratar os outros, passarmos por qualquer tipo de dificuldade. E eu queria orar com você nessa noite. Queria que você se desse em condição de ser avaliado mesmo. Será que o seu ensinamento está produzindo em você o caráter de Cristo? Qual é o jugo que está sobre você? Quem está te ensinando? Jesus está dizendo que alguém está sendo ensinado por alguém. Até o rebelde mais convicto está sendo ensinado por alguém a ser rebelde. Ninguém vive sem ensino, irmãos. Ninguém vive sem orientação. Aquilo que nós fazemos, decidimos, diante das imagens que nós estamos vendo, que nós vimos e que nós estamos vendo, nós aprendemos de algum lugar. Quem é o nosso professor? Nós somos aluno de qual mestre? E avaliarmos se o ensinamento é o ensinamento leve de Jesus. Vamos orar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Deus, em nome do seu Filho, nós nos encontramos aqui nessa noite e lhe pedimos, ó Senhor, nos aceite, nos ajude. Nós queremos dizer aqui nessa noite que nós queremos te encontrar, queremos ir até o Senhor e queremos aprender de Ti. Aprender de Ti, aprender da Sua palavra, aprender das Suas orientações. Queremos ser os Seus talmudins. Queremos ser os Seus discípulos. Mas discípulos verdadeiros, que são orientados e que orientam a sua vida e as suas decisões e as suas relações sociais, baseados na Sua palavra e nos seus ensinamentos. Permita-nos ser orientados pelo Seu Espírito, pela comunidade santa, pela Igreja do Senhor, para que em tudo nós possamos glorificar e exaltar o Seu nome. O Senhor nos encontrou, é isso que Jesus está dizendo, a quem o Senhor quiser revelar, a quem eu quiser revelar, o Senhor se revelou a nós.
não por nenhum mérito, não por nenhuma característica, não por nenhum atributo, o Senhor se revelou a nós. E nós estamos aqui dizendo: Senhor, nos ensine para a sua glória e para o seu eterno louvor. Em nome de Jesus. Amém.